Pois, muito bem, gente. E aí, estamos aqui para nossa primeira aula de redação. Eu falei que eu ia mostrar um rosto e comprar um quadro, mas eu sou pobre, sou professora do estado, não tenho dinheiro e eu tô aqui com o coque sem maquiagem nenhuma e não tô afim de mostrar o meu rosto. Mas não é isso que nos importa, né? Então, hoje na aula 1 aqui, gente, de redação, primeiramente o foco vai ser redação dissertativa argumentativa para o Enem. Mas professora, o Enem vai ser só no final do ano. Minha filha já tá atrasada, tá? Já tá perdendo tempo, não tem começado a estudar ainda, tá? Então nós vamos começar desde, para ser bem redundante mesmo, desde o princípio, desde o começo, para analisar aqui o que vai ser essa redação do Enem, o que é pedido para vocês, qual é o foco central aqui, né? Hoje não vai ser a mão falante, vai ser a caneta falante, né? Primeira coisa aqui, aula 1, pequenas dicas de redação. Primeira coisa, quando você vai fazer uma prova, você tem que ter na cabeça o objetivo, o que os examinadores, o que a banca quer de você naquela prova, para que você não fique estudando coisas desnecessárias, para que você vá direto ao ponto. Então, como a nossa primeira aula hoje é sobre redação, então a gente tem que ver aqui o que eles esperam de você em uma redação. Primeira coisa, vamos fazer essa reflexão do que você tem que saber para fazer essa redação. Tem regrinhas que vocês não precisam ficar amarrados, né? Eu não estou aqui para dar uma redação pronta para vocês. Não sou a professora ultra fodástica, né? É dica e para vocês construírem a redação. Nós juntos vamos construir. Primeira coisa aqui, que vai cair. Nossa, mas que delícia, né? Vou colocar isso aqui, ó, o sublinhado meu maravilhoso aqui. O que vai cair na redação? Qual será o bendito tema da reação? Da redação? Gente, sempre caem temas que todo mundo vai saber falar pelo menos alguma coisa. Então são temas que estão relacionados à sociedade e à organização da sociedade. Por isso que sempre professor bate na tela que você tem que saber filosofia, você tem que saber sociologia, que são essas matérias que vão organizar ali a sociedade. Então, o que cai? O que vai cair nessa redação aqui? É um assunto de grande relevância para a sociedade. E dentro desse assunto você tem que formar uma tese, formar uma ideia. Olha o trem caindo aqui, a gambiarra caindo aqui, pera aí. Pronto. Formar uma tese, formar uma ideia. A tese é aquela ideia que você tem sobre esse tema de grande relevância da sociedade. Trabalhando essa tese, que nós vamos ver como montar uma tese mais para frente, você tem que ter uma proposta de intervenção. Essa tese, isso que vai cair, é um problema. E qual é a sua proposta de intervenção para resolver esse problema da sociedade, né? Aí a pessoa fala, tá, caiu o bendito tema e eu não sabia de nada. Ninguém nunca não sabe de nada. Esse nunca não aí ficou estranho, mas tudo bem, né? Sempre existe algo a ser dito, nem que seja aquele argumentinho de senso comum que todo mundo sabe. Então não existe nenhum assunto que não tenha sido debatido. Você pensa, se é um tema de grande relevância na sociedade, alguma vez você já ouviu falar sobre esse tema. Alguma vez você já ouviu tratar sobre esse assunto. Então, sempre você vai ter que ter alguma coisa a dizer, mesmo que seja o mesmo recurso, mesmo que seja o mesmo discurso, mesmo que você repita as coisas que as pessoas já disseram. Você tem que colocar na sua cabeça que alguma coisa você vai saber. Mas aí, como você vai saber aquele algo a mais, aquilo que o examinador vai pegar a tua redação e vai falar assim, cara, essa pessoa aqui é fodona, ela entendeu o assunto. Você tem os textos de apoio na prova, lembrando que você nunca vai copiar o texto de apoio, mas pelo texto de apoio você vai saber o norte que você tem que seguir. Você vai saber o dicionamento. E você sempre tem que pesquisar esses assuntos relevantes em diferentes fontes. Se você lê, por exemplo, sobre o coronavírus, leia sobre o coronavírus em vários pontos da mídia.
Escute um podcast, assista vídeos no YouTube, não se informe somente pelo Jornal Nacional ou Jornal da Record. Leia diferentes fontes de conhecimento, porque a mídia, apesar da gente achar que um texto jornalístico ele vai pregar um fato ali sem dar opinião, isso não é verdade. Todo texto jornalístico, infelizmente, ele acaba tendo uma opinião ali. Então, quando você pega de várias fontes ali, você consegue ter várias opiniões e, a partir dessas várias opiniões, formar a sua tese e a sua proposta de intervenção. Isso eu posso colocar na cabeça de vocês? Não. Isso aí também, isso aqui é um jogo, né? Que é um jogo de troca. Eu vou dar as técnicas de redação, eu vou dar o rumo, o norte, mas vocês precisam fazer a parte de vocês também, né? A redação, gente, ela é muito mais do que somente técnicas. Ela é muito mais do que somente estruturas. Ela é muito mais do que você fazer um cursinho e pagar milhões de reais. Olha a hipérbole aí. Ela é uma apresentação de ideias. Então, mesmo que você não domine totalmente a norma culta, mesmo que você não domine totalmente ali o padrão da redação, se você dominar a temática, se você dominar aquilo que tem que ser dito, cara, cola que é sucesso. Então, o que é importante aqui é você se desprender dessas questões das técnicas e se prender aqui a pesquisar as fontes. Mas esse negócio que não tá dando certo não. Aqui, ó. Pesquisar as fontes. Quando o examinador pega o seu texto, você tem que ir na seduzência, você tem que convencer e você tem que mostrar que você tem um senso crítico. O examinador, na hora que ele pegar a sua redação ali, primeiro, ele já sabe do tema. Ele já tem várias e várias opiniões formadas. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa que já tem uma opinião pré-estabelecida. Então, a obrigação que você tem ali ao pegar o tema é convencer o examinador. É você pensar, o examinador pegar seu texto assim e falar: Jesus, essa pessoa aqui me convenceu. Fiquei arrepiada aqui com o texto da pessoa. Mas você só vai conseguir sair desse senso comum e ir para um senso mais crítico se você tiver uma amplitude sobre o tema. Daí a importância da leitura, da sociologia, da filosofia. Depois eu vou deixar na descrição alguns links de podcasts para vocês escutarem, que vai ajudar vocês aí a ter mais ideia e noção das coisas. Fontes diversas aqui, os argumentos. Você como cidadão, você que participa da sociedade, você tem que ter esses argumentos e pensar nesses argumentos, nessa proposta de intervenção que seja viável. Que você pode imaginar que aquilo seria aplicado ali dentro da sociedade. Imagine-se dentro dessa sociedade, imagine-se sendo examinador e analisando todas as questões, beleza? Agora, gente, a gente sabe que tem... Então, voltei aqui de novo, eu vi que mostrou metade do meu rosto ali, que eu tô a coisa mais feia do mundo. O trem tava escangotado aqui, todo torto, mas aí, voltando aqui, parei o vídeo e voltei. Então, eu tinha parado aqui na parte dos critérios e a adequação que você tem que ter ao analisar esses critérios e fazer uma redação. Tem 35 mil habilidades a serem seguidas, tá? Mas eu separei aqui algumas habilidades, na verdade 5 habilidades, que são as mais importantes, que vão nortear aí a sua redação. Você imagina, por exemplo, eu, na vida, eu sou péssima em matemática. Gente, mas esse negócio aqui não fica sério. Eu peguei o meu espelho de maquiagem para servir como suporte aqui, gente. Me disfarça, né? Gambiarra mesmo. Você imagina que você está fazendo a redação. Tu pega a tua prova lá, que você tá fazendo, que você vai corrigir sua prova. Você pega assim, vê que você foi um desastre em biologia, química, matemática, todas as coisas. Aí você pensa, o que me resta é a redação. E realmente, gente, a redação, ela pode resgatar a pessoa das profundezas do inferno de Hades. Isso, porque a redação, ela vale muito. Então, a redação, ela vai definir ali quem entra e quem sai. Então, você tem que se adequar a esses pequenos critérios aqui. Os outros são importantes, mas esses que eu vou elencar aqui são a chave. São os critérios chaves para você analisar. Eu tô gaguejando que eu tô nervosa, mas vamos lá.
Primeira coisa, eu coloquei aqui critério 1, norma culta, né? Significa que você tem que colocar palavras extremamente rebuscadas e difíceis, as quais às vezes você não sabe o significado? Não, não é isso. A norma culta é a adequação gramatical, o uso de concordância correta, a coesão, a coerência, os conectores, né, os conectivos. É essa adequação. Ele não quer que seu texto seja prolixo, não quer que seu texto seja cheio de firula, mas ele quer que você domine pelo menos as regras básicas, ortográficas e gramaticais. C2 aqui, compreensão do tema. Tu não vai pular corguinho e falar de uma coisa, tá, que você está pedindo A, você chega lá e vai falar de B. Você tem que compreender o tema e só depois, a partir dessa compreensão, começar a elaborar a sua redação. E onde que você vai buscar essa compreensão? Além do seu senso crítico lá das leituras que você fez, você vai ter. Continuando aqui com o meu vídeo trabalhado na alta tecnologia, eu tive que parar umas 300 vezes porque o trem tá torto aqui, escandotado, eu não consigo achar um jeito. Mas daqui pro final do ano, até a prova do Enem, a gente consegue. Então, eu já falei sobre a norma culta, sobre essa dominação que você tem sobre a norma culta, a compreensão do tema para você não pular corguinho e não ficar falando besteira. Próxima coisa, bons argumentos em relação ao tema. Esse ponto aqui e esse ponto aqui estão completamente interligados, porque se você não compreende o tema, automaticamente você não vai ter bons argumentos e automaticamente então, ó, você não consegue tirar uma boa nota porque corre o risco de zerar a sua redação se você pular corguinho e não falar sobre o tema. Estrutura, coesão e coerência. A estrutura do texto dissertativo argumentativo, coesão e coerência, uso de conectores, você não se contradizer em suas ideias, você não se contradizer em suas colocações. E por último, projeto de intervenção. Lembrando que você deve citar a comunidade, a mídia e o Estado nesse projeto. Não é só o governo que tem culpa, a mídia ela precisa ajudar, né? E nós fazemos parte da sociedade, nós também temos que estar participando aqui, ao uso do gerúndio. Temos que participar aqui nesse projeto de intervenção. Então, são esses 5 pontos elencados aqui para você construir a sua redação nota 1000, tá? Então, pessoal, a aula ficou maior do que eu gostaria, tá? Foi uma aula só de introdução. A partir da aula que vem, nós vamos começar a trabalhar alguns pontinhos-chave para construir todas essas bases aqui e você passar com êxito e conseguir a nota de 800 para cima só, que eu vou querer meus alunos conseguindo, tá? Quero mandar um beijo para os meus alunos lá do Colégio Dona Torinha. Obrigada por ter assistido e é isso aí. Falou!